Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na internet e dos demais temas buscados no Google. Desde o início da semana, a gente acompanhou que entrou em vigor a chamada nova Lei de Trânsito, uma reforma, na verdade, no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, com mais de 100 mil pesquisas, o termo apareceu nos trends da segunda-feira. Entre as principais mudanças aí que a gente tem estão o aumento na validade da carteira de habilitação, o uso obrigatório da cadeirinha para crianças até 10 anos de idade, a conversão de infrações leves ou médias em advertências. São muitas as mudanças, mais de 50 alterações. Então, eu perguntei lá no Twitter o que a gente não pode deixar de esclarecer hoje aqui no programa sobre essas mudanças. Demos 3 opções. A vencedora foi a terceira, multa e infrações com mais de 65%. Depois, validade da carteira e, por último, cadeirinha para as crianças. A gente viu aí que são várias as mudanças e para esclarecer eu chamo aqui na tela o advogado especialista em trânsito, Luiz Pazetti. Boa noite, Luiz. Me ouve bem? Posso sim, boa noite, Mariana, e a todos que nos acompanham. Bom, a gente viu aí que o item mais votado, então, multa e infração, para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque teve bastante mudança e mudança beneficiando o condutor, Eu citei ali que teve também a conversão de multas em advertências, mas tem casos específicos para a gente, para que isso aconteça, Perfeito. Só inicialmente colocar que essa alteração do Código de Trânsito que entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 12, é a 39ª alteração realizada no CTB. Então, hoje, o Código de Trânsito é composto de 40 leis, 39 alterações sobre o texto original. Com relação às infrações, o Congresso entendeu por bem equalizar pelo menos parte delas, não foi possível alterar todas, mas abrandar a penalidade para algumas e majorar a penalidade para outras, Então, para citar como exemplo aqui, o capacete sem a utilização da viseira era uma infração até então, por resolução do CONTRAN, de natureza leve, e agora ela foi contemplada no próprio texto da lei, no próprio código, e está prevista como infração de natureza média. Então, ela passou por um agravamento. Há uma outra infração, e havia um clamor da sociedade grande, que é de deixar de registrar veículo em 30 dias no caso de mudança de propriedade. Essa era uma infração de natureza grave, e por ser de natureza grave, impossibilitava aquele permissionário, quem tem a CNH, que a gente chama de CNH provisória, a permissão para dirigir durante o seu primeiro ano de habilitação, essa infração de natureza grave impedia a obtenção da CNH definitiva. Então, aquele jovem proprietário de uma moto que não transferisse, por exemplo, a moto para o seu nome no prazo de 30 dias, acabava tendo essa multa contra si e acabava perdendo essa habilitação, não obtendo a CNH definitiva. Agora, essa infração foi reclassificada como natureza leve, como natureza média, e aí é possível, mesmo tendo essa multa, que ele consiga, enfim, obter a CNH definitiva após 12 meses de permissionário. Doutor, em quais casos, então, existe essa conversão da multa para advertência? Por exemplo, parar o carro em lugar que não pode, lugar que tem a plaquinha lá que é obrigatório, você não pode parar. Isso é uma advertência leve, e aí se eu não tiver nenhuma dessas ocorrências, aí durante um ano vai ser transformada, a multa vai ser transformada em advertência. Eu queria que você explicasse só melhor essa questão de quando que vale essa regra da conversão da multa para advertência. Ok. Os critérios para aplicação da penalidade de advertência também sofreram mudanças. Então, até 11 de abril, era passível de ser advertido aquele infrator que praticasse uma infração leve ou média e não fosse reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses, ainda analisado pela autoridade de trânsito, o seu prontuário, o seu histórico como condutor. Agora, os critérios são mais objetivos. Basta ser uma infração de natureza leve ou média e o infrator não reuniu no seu prontuário nenhuma infração nos últimos 12 meses de qualquer natureza. Então, não fica mais a critério da autoridade de trânsito a aplicação ou não.
Basta o preenchimento desses requisitos, infração leve ou média, e não ter nenhuma multa nos últimos 12 meses. E essas infrações de natureza leve ou média, a rigor, são aquelas que no código não apresentam risco à segurança do trânsito. E só mais um esclarecimento que é oportuno. Muito se fala em conversão da multa em advertência, mas na realidade não há aplicação da multa para no momento posterior essa multa ser convertida em advertência. O órgão de trânsito aplicará a advertência no lugar da multa. Ótimo, então, já é automático, né? Para aplicar a advertência, pois não? Já é automático, né? Perfeito, perfeito. Bom, outra mudança também que a gente teve que vai beneficiar, né, os condutores é que antes das mudanças propostas, né, o abatimento do valor das multas era de 20%, né, até a data do vencimento da infração. E agora o desconto passa a ser de 40% se o motorista optar pelo SNE, né, que é um aplicativo que inclusive você consegue pagar essa multa com esse desconto, que é um desconto muito bom, né, 40%. Isso. Na verdade, a previsão legal para o desconto de 40% ou o pagamento por 60% do valor cheio já havia na redação do CTB, antes dessa operação. O que mudou agora, e foi uma mudança substancial, é que os órgãos autuadores, os órgãos de fiscalização, devem dispor a adesão ao SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, a adesão é opcional. O cidadão vai escolher se quer, se acha oportuno aderir ou não. Agora, a oferta do SNE pelos órgãos de trânsito passou a ser obrigatória, porque muita gente queria pagar com desconto antes de 12 de abril e não tinha essa disponibilidade por parte daquele órgão operador. Agora, todos os órgãos serão obrigados a disponibilizar o SNE. E a validade, doutor, da carteira, né, nacional de habilitação mudou também, né? Foi para 10 anos. Isso. 10 anos houve um fatiamento, né, das idades. Então, até 50 anos incompletos, né? Então, abaixo de 50 anos, 40 anos, 49 anos, é possível a renovação com validade de 10 anos. Com 50 anos completos até 70 anos incompletos, essa validade cai para 5 anos. E a partir dos 70 anos completos, 3 anos. Então, 10, 5 ou 3 anos, de acordo com a idade do condutor. O que mudou também foi a regra para transportar crianças dentro do carro, né? Antigamente a gente tinha uma idade, agora essa idade mudou e também tem alguma questão relacionada à altura. Quais são esses novos critérios? O que nós tínhamos até 11 de abril, né, era a obrigatoriedade de transporte de crianças menores de 10 anos nos bancos traseiros ou no banco traseiro, né, se houver apenas um veículo. Isso foi mantida a mesma lógica. Então, transporte nos bancos traseiros para crianças com até 10 anos de idade. O que se acrescentou agora foi altura e peso. Então, para que a criança seja transportada no banco dianteiro, são 2 critérios: 10 anos ou 1,45 m de altura. Mesmo que ela tenha menos de 10 anos, se ela já atingir 1,45 m, ela pode ser transportada no banco dianteiro. Se ela não tem essa altura, ainda no banco traseiro. E há um dispositivo de retenção adequado para cada idade. O bebê conforto até 1 ano de idade, de 1 a 4 anos seria a cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação, o booster, e de 7 anos e meio a 10, o próprio cinto de segurança do veículo. Com essa ressalva que, a partir dos 7 anos e meio, a criança utiliza o cinto, mas ainda deve ser transportada no banco traseiro. Outra mudança também importante que eu queria que a gente destacasse aqui foi o fim da pena alternativa para aqueles motoristas, né, alcoolizados que causavam acidentes, né? O que acontece agora? Agora não existe mais essa possibilidade de se punir esse condutor com pena alternativa. Foi isso que aconteceu? Isso. Há uma previsão no Código Penal, entre outras hipóteses, que existe a possibilidade de se alternar a pena privativa de liberdade, que se chama de cadeia, propriamente dita, né, vulgarmente, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Isso é uma previsão do Código Penal, né, fora do Código de Trânsito. E, como eu disse, uma das hipóteses é para o caso de crimes culposos, qualquer crime culposo. Então, quem matava ou lesionava na direção de um veículo automotor, até então, tinha essa possibilidade de ter a pena convertida em restritiva de direito por ser um crime culposo, tanto homicídio quanto lesão corporal.
e essa alteração do Código de Trânsito, recente, né, entrou em vigor com todas as outras agora na segunda-feira, dia 12, impede essa... Falhou um pouquinho aqui a conexão, deixa eu ver se a gente consegue retomar. O senhor me ouve ainda? Está falhando um pouquinho a conexão. Vamos lá, pode continuar. Só complementar a última frase que falhou aqui para a gente não entendeu. Então, quem for eventualmente condenado por homicídio culposo ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor não terá mais essa possibilidade de conversão da pena de privativa de liberdade em restritiva de direitos. Tá certo, doutor. Agradeço, então, os esclarecimentos aqui. São muitas novidades, a gente não tem tempo para falar de todas, mas agradeço demais a sua participação. Boa noite. Eu agradeço o convite e boa noite. Agora, eu volto, então, aqui para as telas para a gente saber o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Na segunda-feira, São Paulo voltou para a fase vermelha, né? A situação estava mais rigorosa e vigorava no estado a fase emergencial. Foi quase um mês inteiro desse jeito. Agora, com a fase vermelha, apenas os serviços essenciais funcionam e volta a ser permitida aí a retirada de itens em comércios, restaurantes, por exemplo. Amanhã, sexta-feira, o governo do estado deve fazer uma nova avaliação, né, na taxa de ocupação das UTIs e decidir se algumas cidades podem já passar para a fase laranja. O que deu para perceber nesse tempo, segundo os especialistas, é que, infelizmente, o isolamento social caiu. E essa mudança de comportamento da população é um dos fatores decisivos para uma melhora na taxa de transmissão do coronavírus. Na terça-feira, o nome do ministro Lewandowski apareceu entre os temas mais pesquisados no Google, porque ele definiu que a Anvisa tem até o dia 28 de abril para decidir sobre a importação da vacina Sputnik V da Rússia. Caso a agência não se manifeste dentro desse período, o estado do Maranhão, que protocolou um pedido para o uso dessa vacina, vai poder importar e distribuir o imunizante à população local sob exclusiva responsabilidade. Já na quarta, com mais de 100 mil pesquisas, temos Dia do Café. Essa maravilha, né, que a gente ama. De manhã, depois do almoço, no lanchinho da tarde, ele é sempre muito bem-vindo. Em 2020, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, foram consumidas mais de 21 milhões de sacas de café, o segundo maior consumo da história. Apesar de ser uma paixão nacional, o país que lidera o ranking de consumo do café no mundo é a Finlândia. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo. No próximo bloco, falamos de fake news. Não sai daí. Estamos de volta e, como sempre, no segundo bloco a gente fala de fake news. A primeira notícia falsa que a gente vai esclarecer agora é sobre o Supremo Tribunal Federal e o voto dos ministros. Vamos assistir. O Código de Processo Civil, no seu artigo 941, parágrafo 1º, vai dizer que um ministro pode sim modificar o seu voto até que o presidente do tribunal anuncie o resultado do julgamento. Ou seja, o presidente do tribunal escuta todos os votos de todos os ministros e só depois anuncia o resultado do julgamento. Em segundo lugar, essa notícia é falsa porque ela contradiz toda a lógica do sistema de justiça, que institui os órgãos colegiados justamente para haver a possibilidade de que um voto de um ministro possa influenciar o voto de outro ministro. Os órgãos colegiados se reúnem para conjuntamente tomar a melhor decisão judicial para o caso concreto. Então, notícia falsa.
E agora a gente vai direto para o Instagram da TV Justiça. A fake news que a gente esclarece hoje no Instagram é sobre um vídeo que tem circulado nas redes dizendo que a Fiocruz teria sugerido uma inalação com água sanitária para tratar e prevenir a Covid-19. Veja só que absurdo. A Fiocruz, claro, desmentiu o vídeo e alertou para os perigos dessa inalação. O Conselho Federal de Química também emitiu nota falando sobre os riscos de inalar essa substância. Por isso, a gente chama aqui na tela o Wagner Contrera, que é conselheiro do Conselho Federal de Química, para esclarecer essa questão para a gente. Wagner, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Bom, vamos comentar, tudo ótimo, né? Fora esse combate das fake news, que ele é interminável, mas cada dia, cada semana a gente está aqui para combater uma diferente. Vamos então desmistificar essa história aí de inalação com água sanitária, né? Quais são os riscos, Wagner, dessa substância que é tão perigosa, né? Imagina inalar uma substância dessa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a água sanitária, ela contém cloro, e o cloro ele é irritante para as vias respiratórias, para as mucosas, né? Ela pode causar sérios danos e acaba sendo até uma porta de entrada para outras infecções, né? Ao invés de prevenir, na verdade, abre a porta para que outras infecções possam ocorrer. Também a gente combateu uma outra fake news, Wagner, que falava sobre a inalação de água oxigenada com bicarbonato de sódio. Também substâncias perigosas, né? Também, a água oxigenada da mesma forma, né? Tanto a água sanitária, que é um produto para uso doméstico, um produto saneante, né? Produto saneante que é para uso em superfícies inanimadas, jamais para uso, para inalação, para ingestão, enfim. E a água sanitária também, a água oxigenada também. A água oxigenada é também um produto de uso externo. É um antisséptico. Eu acho que todo mundo já passou aquela velha rotina, né, que as crianças no passado, eu pelo menos já passei por isso, né, você se ferir, aí vem lá sua mãe e passa a água oxigenada para fazer a limpeza, né, do ferimento e depois aplicar lá o chamado mertiolate na época, né. Então a água oxigenada ela tem essa eficiência como antisséptico, mas externamente. Se você tiver uma inalação com água oxigenada, da mesma forma que a água sanitária, você pode ter riscos também de irritação e de você ter até queimar as mucosas, né? Porque é um produto agressivo, né? Com certeza. Bom, o Conselho Federal de Química vem desmentindo aí várias fake news nesse sentido, né? Eu separei algumas também para a gente falar, Wagner, sobre essa notícia, né? Que a cloroquina foi recomendada como forma de tratamento durante a gripe espanhola. Isso foi noticiado, né? E eu queria que você explicasse melhor que foi outra substância que foi utilizada, né? Que também tem um nome parecido. Como é que se deu essa fake news aí? Como é que ela surgiu? Então, a gente lamenta muito, né? Que nesse período de pandemia, as pessoas, elas acabam recorrendo muito, até elas ficam confinadas e muitas vezes recorrendo às mídias sociais em busca de informação, tentando de alguma forma se prevenir e se proteger, e acabam entrando nessas eu diria até, praticamente são criminosas essas ações, né? Porque isso para mim é crime contra a saúde pública. Essas pessoas elas têm que ser identificadas e têm que ser processadas, porque no caso da cloroquina, né, que ficou famosa, né, ao longo aí dos últimos meses, além dela não ter sido utilizada na época da gripe espanhola, que nós estamos falando no início do século XX, né, a cloroquina ainda nem existia na época, né, era um outro composto que era utilizado, mas não a cloroquina. A cloroquina ela surgiu posteriormente e mesmo hoje, né, a utilização da cloroquina ainda é vamos dizer assim, um objeto de discussão e não há consenso entre os especialistas sobre o assunto, né?
Exatamente. Teve também uma outra notícia, isso foi lá no início ainda da pandemia, vocês vêm combatendo isso desde março lá do ano passado. Essa também viralizou, né? Negava a eficácia do álcool em gel e o pessoal estava indicando vinagre, para usar vinagre no lugar do álcool em gel. Essa também foi uma fake news combatida pelo CFQ, né? Não foi. Esse caso, inclusive, foi um caso de instauração de um processo contra o indivíduo, né? Que ele utilizou as redes sociais, se intitulando como químico autodidata, né? Primeiro, que não existe químico autodidata. Ou a pessoa se torna um profissional da química frequentando um curso de química, ou então ele não é, ele é uma pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão. Então, esse sujeito, se identificando como químico autodidata, ele saiu veiculando a notícia de que o álcool gel não era eficaz e ele pregava o uso do vinagre. Então, foi um trabalho que nós tivemos, nós identificamos, era uma pessoa aqui de São Paulo, o Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo fez as diligências, instaurou um processo contra ele e foi encaminhado, inclusive, ao Ministério Público, porque um cidadão desse, ele, além de tentar desqualificar todas as recomendações das autoridades de saúde, ele estava pregando o uso de um produto que não é para ser utilizado para essa finalidade, né? O vinagre você usa na cozinha, você não vai usar o vinagre para se proteger contra o coronavírus, até porque você pode ter irritação na sua pele, enfim, tudo isso nós esclarecemos na época. Tivemos um grande trabalho para fazer isso, porque foi logo no início, as pessoas naquela época, eu gostaria de frisar, que nós tivemos, foi um trabalho bastante grande, por quê? Porque foi bem quando faltava o álcool gel. No início, nós tivemos, estavam faltando, né, produtos nas prateleiras, e aí uma pessoa com essa criatividade, né, para a gente usar um termo mais leve, ele acabou colocando isso nos canais dele, das redes sociais, e pregava esse tipo de informação que coloca em risco a população. É lamentável. E a gente percebe também, né, Wagner, que lá no início da pandemia, o desespero por essas opções alternativas que você mencionou aí, que a gente teve, né, estoque de álcool que não conseguia ser reposto em mercados, em farmácias. Então, as pessoas estavam realmente acreditando em qualquer informação que poderia trazer aí alguma esperança de proteção, né? Mas hoje a gente já está com um cenário totalmente diferente, né? Hoje a gente tem orientações bem claras sobre o que funciona e o que não funciona, né? Sem dúvida, não. Isso, eu acho que foi superada essa fase, né? No primeiro momento nós tivemos sérios problemas, porque com a falta do álcool em gel, né, do produto, surgiram coisas do tipo de você utilizar o gel para cabelo com álcool que você compra em postos de combustíveis. São uma série de notícias que acabaram colocando as pessoas num risco tremendo, porque o produto que fabricado, né, o produzido em casa, né, naquele momento colocava inclusive em risco as pessoas, porque nós estamos falando de produto inflamável, né? Quer dizer, hoje tudo isso está superado. Nós temos aí o álcool gel, que ainda continua sendo um coadjuvante importante, né? E eu falo coadjuvante importante por quê? Porque ainda o distanciamento social, o uso de máscara, né? Aliás, eu estou sem máscara aqui porque eu estou isolado, né? Eu estou sozinho aqui, então não necessito da máscara nesse momento, mas o uso de máscara, o distanciamento social e você fazer o uso de água e sabonete para lavar bem as mãos e o uso do álcool em gel quando você está fora da sua residência, né? Quando você não tem aquela condição de você estar lavando as mãos e você acaba tendo contato, né, com o meio externo, o uso de álcool em gel continua sendo um excelente coadjuvante nesse momento. E todos os empenhos aí que existiram por parte das indústrias, das próprias autoridades sanitárias para que fosse viabilizada esse abastecimento no mercado, hoje nós não temos mais esse problema.
Mas no começo da pandemia nós passamos aí por um aperto muito grande e com essas notícias falsas. Para a gente fechar, Wagner, você falou aí muito de álcool em gel, mas tem gente que não gosta daquela textura, né? Que o álcool em gel deixa, às vezes, uma camadinha. Mas aquilo é justamente para proteção, né? O álcool líquido também ficou muito comum, muita gente usa. Eles têm uma eficácia parecida também? A gente também pode usar o álcool líquido? Não, o álcool em gel, ele inicialmente era utilizado, por quê? Porque havia um impedimento da venda do álcool 70%, né? Porque a concentração do álcool aqui é eficaz, a concentração é 70%. Uhum. Naquele momento, não era autorizada a venda do álcool líquido nessa concentração. Por quê? Por uma questão de segurança. Havia uma resolução da Anvisa que, naquele momento, pensando nas questões de segurança, apenas o álcool em gel. Mas tanto o álcool em gel quanto o álcool líquido, sendo nessa concentração, eles têm a mesma eficácia. Ótimo. Tá aí, então, nossa dica de hoje para combater a fake news. Agradeço demais a sua participação, Wagner. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, é isso, gente. Uma ótima noite. Não deixe de acompanhar as redes aí da TV, Instagram, Twitter, YouTube. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau. Até lá.